A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora viva, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra, bem-vindos à Vida Continua. Hoje vamos falar de uma questão que julgo que vai de encontro à curiosidade de muitas pessoas que têm animais de estimação e que perguntam: será que o animal tem alma? O que é que aconteceu ao meu bichinho, ao meu cãozinho que foi atropelado? O que é que se passa? O que é que acontece com eles após o seu decesso carnal? E outras questões. Portanto, vamos utilizar como base para este estudo o capítulo 11º da segunda parte do Livro dos Espíritos, onde vamos encontrar o tema os animais e o homem. Seriam eles, caros amigos, o nosso passado, muito antes de nos tornarmos seres individuais, pensantes e com consciência de nós mesmos? Nesta parte do Livro dos Espíritos, eles trazem-nos a ideia de evolução de todos os reinos vivos da Terra, desde o mineral até ao reino animal. Entende-se pelo ensinamento dos Espíritos que tais formações orgânicas se aglutinam para que materiais eterizados sejam provocados à ação, criando sistemas, organismos e a vida orgânica em si. Através dessa vida orgânica, começa este material eterizado a desenvolver-se desde os sentidos mais básicos, como por exemplo o do instinto de sobrevivência, até os mais elevados, como a inteligência básica e a criação de uma individualidade. Esta individualidade, caros amigos, é o que torna, digamos, aquele princípio inteligente em espírito. O espírito é de caráter humano, pois possui sua individualidade construída e reconhecida por si mesmo. Este é o futuro dos animais. Evoluírem a inteligência até alcançarem um patamar de espíritos cuja inteligência aliada ao reconhecimento da individualidade torna o seu pensamento racional. Nós não temos que esquecer que todos nós partimos do anjo e vamos até partimos do átomo, vamos do átomo até o arcanjo. Estamos sempre em constante evolução e já estagiamos com o princípio inteligente nos vários reinos, no mineral, onde captamos os aspectos da atração, muito tempo depois no reino vegetal, onde captamos os aspectos das sensações, hoje as emoções e sentimentos, mais tarde o reino animal, onde captamos sobretudo os aspectos dos instintos que ainda hoje prevalecem e já se estão a tornar pedra de tropeço, porque já estamos então a estagiar no reino hominal, como indivíduos, como espíritos imortais que somos. Na questão deste Livro dos Espíritos, na questão 593, Allan Kardec pergunta: pode-se dizer que os animais só agem por instinto? E os espíritos benfeitores respondem: há ainda aí um sistema. É bem verdade que o instinto domina na maioria dos animais, mas não vês que muitos deles agem com uma vontade determinada? Isto é inteligência, porém limitada. O limite desta inteligência animal é devido ao processo ainda incompleto de amadurecimento, digamos, da sua alma. Esta ainda passa por vivências instintivas, ou seja, vivências onde o raciocínio ainda não é um componente presente, porém está presente, adormecido, de forma rudimentar, e é utilizado em situações em que o animal associa imagens, reações e sensações a acontecimentos externos. Um grande exemplo de inteligência animal é a sua comunicação. Nela percebemos o desenvolvimento de um tipo de convivência social inteligente, mesmo que de forma primária, que faz a razão associar ao desenvolvimento do ser enquanto espécie social. Pergunta 594. Os animais têm uma linguagem? Eles respondem: se imaginais uma linguagem formada de palavras e de sílabas, não. Mas um meio de se comunicar entre si,
Sim, dizem entre si muito mais coisas do que supondes. A linguagem deles, porém, é limitada como as suas ideias às suas necessidades. Nós chegamos, caros amigos ouvintes, chegamos ao ponto da questão sobre a inferioridade dos animais perante ao homem. Devemos entender que essa inferioridade não é uma questão moral, pois os animais não possuem ainda este aspecto moral para compararmos. Trata-se aqui da questão do desenvolvimento como um todo. Os animais estão para o homem, assim como o homem está para Deus, digamos, neste quesito de distância, de distanciamento evolutivo. Entendendo-se que a distância evolutiva seja tamanha, entendemos também que o animal ainda se encontra num estágio de evolução muito inferior ao do homem, evidenciada a resposta da questão a seguir, onde o livre-arbítrio dos animais é comparado ao do homem, e a questão a seguir é 595, na qual se questiona: os animais possuem o livre-arbítrio dos seus atos? E eles respondem, os espíritos superiores: eles não são simples máquinas como o imaginais. A liberdade de ação deles, porém, é limitada às suas necessidades e não se pode comparar à do homem. Sendo muitíssimo inferiores a ele, não têm os mesmos deveres. E termina dizendo que a liberdade deles está restrita aos atos da vida material. Entendida esta questão, podemos agora desenhar a escala evolutiva dos animais, desde os princípios vitais mais primitivos até o arcanjo, como falávamos há pouco. Chegamos agora num ponto-chave da discussão. Os animais, caros amigos, será que os animais têm alma? Vamos a ver. Os animais possuem sim uma alma com um limitado livre-arbítrio e um primitivo senso de raciocínio. Eles vivem mais presos ao instinto e, conforme vão evoluindo, depuram este senso. Segundo o Livro dos Espíritos, nas perguntas que vamos já falar a seguir, os animais possuem um estado latente de inteligência que, a cada vivência física, se lapida até o refinamento completo, possibilitar esta alma uma transição entre a alma animal e a alma hominal. E agora temos aqui questão 597. Eu estou a enumerar as questões, caros amigos, para, se quiserem verificar, lerem no Livro dos Espíritos estas mesmas questões. 597 questiona: visto que os animais possuem uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, haverá neles um princípio independente da matéria? E eles respondem sim, e que sobrevive ao corpo. Sobrevive ao corpo. Não se esqueçam disto. A linha A: este princípio é uma alma semelhante à do homem? E eles respondem: é também uma alma, se o quiserdes, dependendo do sentido que se dê a esta palavra. Ela é, porém, inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e do homem distância igual àquela existente entre a alma do homem e Deus, como já referimos. Questão 598. A alma dos animais conserva depois da morte. Repito, a alma dos animais conserva depois da morte sua individualidade e a consciência de si mesma? Eles respondem: sua individualidade sim, não porém a consciência do eu, do seu eu. A vida inteligente permanece neles em estado latente. Agora, sendo os animais seres viventes e com alma, é de se esperar que possuam uma espécie de vida após a morte. De facto, existe neles a vida na erraticidade ou no plano espiritual, diferente da dos espíritos hominais, como nós, que serve para propósitos distintos do nosso. Questão 600. A alma do animal, sobrevivendo ao corpo depois da morte, fica num estado errante como a do homem. Errante, sem rumo no plano espiritual. E eles respondem que fica numa espécie de erraticidade, já que não está unida a um corpo. Não é, porém, um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e age por sua livre vontade. O dos animais não dispõe da mesma faculdade. A consciência de si mesmo é o atributo principal do espírito.
O espírito animal é classificado depois da morte pelos espíritos incumbidos disso e quase imediatamente utilizado. Ele não tem tempo de se relacionar com outras criaturas. Portanto, caros amigos ouvintes, os animais progridem conforme as suas vivências de maneira quase mecânica, visto que não possuem ainda uma consciência da sua individualidade e agem muito mais por instinto e uma inteligência ainda adormecida, digamos, os guia, os vai conduzir na sua jornada. E ao progredirem, depuram ainda mais sua alma até alcançarem o estatuto de alma hominal num processo que dura por vários milénios. Portanto, a evolução não dá saltos, é lenta. Questão 601. Os animais seguem uma lei progressiva como os homens? Estamos aqui a falar das questões que estão no livro dos Espíritos. Questão 601. Os animais seguem uma lei progressiva como os homens? Sim. E é por isso que, nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo dos meios de comunicação mais desenvolvidos. Eles, porém, são sempre inferiores e submissos ao homem. São para ele servidores inteligentes. Com isso, caros amigos, entendemos mesmo que de forma superficial que os animais são os homens de amanhã numa escala de tempo estendida para além da nossa atual realidade. São seres menores que necessitam do nosso amor e nossa proteção, a fim de subirem a escala evolutiva conforme as leis da natureza e que vivenciam como nós, numa escala muito menor, as vivências naturais que depuram o ser que um dia terá despertado a inteligência consciente que possui. Mais uma vez, vamos enfatizar esta questão. Os animais têm alma? Sim. Considerando que a inteligência é um dos atributos essenciais do espírito, tão importante que um se confunde com o outro, podendo até serem considerados a mesma coisa, e como os animais agem demonstrando inteligência racional ou não racional, na forma de instintos. Eles possuem um princípio independente da matéria que sobrevive ao corpo e pode ser considerado seu espírito. No livro dos Espíritos, voltando um bocado atrás à questão 24 das primeiras do livro dos Espíritos, diz que a inteligência é um atributo essencial do espírito. Um e outro, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. E na questão 73, o instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência sem raciocínio, que é aquela que possui os nossos irmãos menores, os nossos animais de estimação e todos os outros. Na questão 597, pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? E eles respondem, para consolar muitas pessoas, há, sim, um princípio independente de matéria e que sobrevive à morte do corpo. Caros amigos, para consolar muitas pessoas que perderam, entre aspas, porque nós não perdemos nada, porque nada é nosso, tudo é de Deus. São seres que nos são emprestados para nós aprendermos com eles e eles connosco, pois a evolução só se dá nessa reciprocidade de trocas de conhecimentos. E nós começamos a ver que hoje, como a humanidade vai progredindo, os animais também que são adotados, são criados, também estão a evoluir. Nós já começamos a olhar para os animais e muitas pessoas dizem, só falta aquele bichinho falar, porque eles com aquele olhar já dizem muita coisa. No livro dos Médiuns, outro dos livros que fazem parte da codificação espírita, na questão 283, diz assim, depois da morte do animal,
O princípio inteligente que nele havia se acha em estado latente e é logo utilizado por espíritos incumbidos disso para animar novos seres, nos quais continua a obra da sua elaboração. Assim, no mundo dos espíritos não há errantes, espíritos de animais, porém unicamente espíritos humanos. Num livro muito interessante chamado Nosso Lar, que já está em filme, aliás já existe o Nosso Lar 2, já está a preparar o Nosso Lar 3, o espírito André Luiz, que foi médico no Rio de Janeiro, antes de passar para a pátria espiritual, dita-nos o seguinte, que diz que ele vê aves de plumagens policromáticas que cruzam os ares e de quando em quando pousam agrupadas nas torres muito alvas de edifícios no plano espiritual. Ele refere que os cães são auxiliares preciosos nas regiões mais tristes do plano espiritual. Vão ajudar aqueles irmãos nossos que cometeram erros de vária ordem, e todos nós cometemos erros, mas daqueles que cometeram erros mais graves, que se encontram em zonas escuras, densas. E também diz que animais que mesmo de longe pareciam iguais, digamos, aos animais terrestres. Em relação à evolução, se os animais reencarnam, será que eles evoluem como nós, humanos? Os animais, caros amigos, evoluem, mas não como nós. Eles evoluem pela força das coisas, ou seja, por situações que são alheias à sua vontade. Porque, como ainda não têm um livre-arbítrio desenvolvido igual ao nosso, a maioria das situações de aprendizado são motivadas por forças externas à sua vontade. Deste modo, os animais não têm que expiar as suas dívidas, entre aspas, apenas aprender com as suas experiências. O termo aqui utilizado, por força das coisas, refere-se às organizações de espíritos superiores que agem sobre os animais que não poderiam se conduzir por si mesmos. Em relação a esta temática, vamos ficar hoje por aqui, mas se quiserem aprofundar mais, podem ver por exemplo, no YouTube, podem pesquisar por palestras que são preferidas pela veterinária espírita doutora Irvénia Prada, que fala muito desta questão dos animais e é muito interessante para aqueles que quiserem aprofundar os conhecimentos. Vejam palestras desta senhora que é veterinária e que também tem conhecimentos da doutrina espírita. Bom, em relação então a esta temática, ficamos neste sábado por aqui, para todos aqueles que têm animais de estimação e que já os perderam, entre aspas, pela idade avançada, pela doença, pelo atropelamento, etc. É certeza que a alma que os animava continua em progresso, em evolução, como todos nós, em todo o infinito do universo. Nada se perde, nada se destrói, tudo se transforma a caminho do Pai, do Criador. Fiquem com essa certeza, nada se perde. E o amor não separa, o amor une, o amor liberta. Vamos deixar partir quem tiver que partir. Não os aprisionemos, pois isso não é amor, é egoísmo, é sentimento de posse. Caros amigos e ouvintes, marcamos encontro então para o próximo sábado para mais um assunto nesta vida que continua, pois somos imortais, quer queiram, quer não. É uma realidade, é um determinismo divino. Obrigado, Pai, pela vida,
Obrigado a todos pela vossa paciência em me escutarem aqui nesta sintonia com o Rádio Clube de Angra. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.